Estamos no estúdio do Guia da Farmácia, direto do distrito Anhembi, em São Paulo, durante a 13ª edição do Abrafarma Future Trends 2026, o mais relevante congresso do varejo farmacêutico das Américas. Ao longo desses 2 dias, conversaremos com os principais lideranças que estão redesenhando o papel da farmácia como hub de saúde no Brasil. E hoje eu recebo aqui o Sérgio Mena Barreto, que é CEO da Abrafarma, entidade que celebra 35 anos de atuação, reúne 11.900 farmácias, mais de 1 bilhão e 300 atendimentos ao ano, além de 10 mil salas de serviços farmacêuticos. Sérgio, muito obrigada por estar aqui no nosso espaço, que é seu espaço também, e pela parceria aqui no Guia da Farmácia. A gente ficou muito feliz. Muito bom, prazer receber vocês do Guia aqui, sempre é uma grande satisfação. E vamos nessa. Vamos nessa. E Sérgio, agora falando do evento, que nessa edição deve receber cerca de 7 mil executivos, né? E uma série de arenas temáticas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco quais são os principais ensinamentos que você vai deixar para quem participou desse evento nesse ano. A gente está num momento de transformação, né, Kathleen? A gente está vivendo momentos turbulentos, né? Primeiro foi farmácia e supermercado, a discussão de marketplace. Mas no meio de tudo isso tem um fundamento que não muda nunca, né? A farmácia como lugar seguro, a farmácia como um estabelecimento que usa tecnologia, mas está focado em saúde. A farmácia que ela pode fazer muito mais, né? Que ela é subutilizada, né? Que ela pode ser um estabelecimento de saúde, pode ser um dos nós do sistema de saúde. Então todos esses elementos, né, novas categorias que podem ser exploradas, né, que o consumidor busca, todos esses elementos estão contidos aqui nesse evento. E a gente pretende que seja um vislumbre mesmo do futuro, das possibilidades, que as pessoas saiam com essa ideia aqui de que pode fazer muito mais. Perfeito. E nesse ano o Future Trends tem um valor especial para vocês, que é o ano que a Abrafarma completa 35 anos, e tem uma figura do Dr. Drauzio Varella, que fez uma campanha aí em parceria com vocês. Eu queria saber qual que é o mote dessa ação. A gente, de novo, é a farmácia como centro da solução do cliente, né? E provar que a farmácia é o local seguro, né? Que a farmácia é o local onde se pode ter confiança em comprar o medicamento. O Drauzio, até encontrei com ele num evento que a gente convidou para ele ser debatedor, e eu disse para ele ao vivo, né? Eu disse para ele, olha, eu desconheço, tenho certeza que não existe no mundo inteiro um médico, uma pessoa de 83 anos, maratonista, escritor, que trabalhou nas cadeias, que enfrentou a primeira rotina da AIDS, né? Aquela fase mais difícil, que entra na casa das pessoas toda semana para falar de saúde. Então a gente não podia escolher um personagem melhor para simbolizar isso que é a farmácia, né? A farmácia como sendo um estabelecimento que pode fazer triagem, até detecção de doença precoce, acompanhar o tratamento das pessoas, mas principalmente, talvez, quem sabe, aliviar o sistema público de saúde, né? Fazer certos movimentos que no Brasil parecem impensáveis, mas que a figura do Drauzio representa muito isso, essa possibilidade. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem a esperança de que as pessoas elas sejam mais da prevenção e não do tratamento. Então, passar essa mensagem toda por meio do Drauzio foi uma escolha muito simbólica que a gente fez. Perfeito. E, Sérgio, agora eu quero falar sobre alguns temas que vão ser trabalhados aqui nesses 2 dias de evento. E o primeiro deles é a questão dos marketplaces. Para quem não acompanhou essa semana, a gente teve aquela notícia, as manchetes eram... Notícias desencontradas. Anvisa libera a venda de medicamentos pela Shopee. Foi isso, né, que aconteceu. Eu quero que você passe o que é verdade, o que não é dessa manchete, o que foi estabelecido, o que foi acordado aí nesse sentido. Não é verdade, para começar, as manchetes estão muito equivocadas. Na verdade, o que existia? Processos antigos na Anvisa, né, de 2022. Na verdade, não era só essa empresa, todas as empresas de marketplace tinham os processos onde a Anvisa proibiu a venda de medicamentos. Por quê? O que prevê a legislação vigente, está lá na RDC 44. É proibida a venda por meio de marketplace. O que aconteceu é que houve um questionamento, né, judicial, houve um questionamento formal à Anvisa. Olha, como que vocês estão proibindo ainda se a lei que criou farmácias e supermercados agora está permitindo que a farmácia possa contratar um canal como esse
para a logística e entrega. E aí, talvez tenha sido um ato intempestivo, talvez tenha sido fora de hora, alguém resolveu revogar todas as resoluções, né, dessa área. O que causou um tumulto no mercado, né? Afinal de contas, a RDC 44 está válida ou não? Sim, a RDC 44 está válida. Depois a Anvisa emite uma nota de esclarecimento, ainda vai regular o tema, não liberou nada, ou seja, então todas aquelas notícias são... Seria até estranho que o Brasil, eu diria assim, Kathleen, o Brasil avançou tanto. O Brasil criou o SUS, uma política nacional de medicamentos, a gente tem farmacêutico na farmácia, a gente tem uma farmácia que hoje é uma das melhores do mundo, e você dá um passo atrás desse tamanho, né, de uma maneira equivocada, né, isso seria meio um contrassenso que acontecesse, né? Então não muda nada até que a Anvisa regulamente esse tema. Sérgio, então só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, o que é permitido entre farmácia e marketplace hoje? A farmácia pode ter o site dela, o aplicativo, e ela vende diretamente, ela tem que ser um estabelecimento com uma porta aberta ao público, ponto. E o outro ponto é proibida a venda por meio de marketplace, ponto. Tá certo. E agora falando da questão da experiência britânica que vocês trouxeram aqui para o evento, que eu acho que foi o maior tema, na minha opinião, que trouxe uma experiência muito bacana do que a gente pode trazer para o país de experiências positivas que tem acontecido Sim. aí pelo mundo. Como que funciona, o que eles têm avançado lá que você vê que pode ser aplicado aqui? Eu acredito numa coisa chamada sincronicidade. Vamos explicar para os nossos, para a nossa audiência. Que sincronicidade era um conceito do Jung, que foi um dos pais da psicologia, né? Que ele dizia o seguinte: às vezes a gente pensa que as coisas estão desconectadas e não estão. Nada acontece por acaso, digamos assim, como diria o Laí Ribeiro, né? Quando a gente montou essa agenda e para trazer o NHS para cá, e a gente vai ter duas sessões, né? Estamos tendo duas sessões, uma com o NHS, que é a parte do sistema público. O sistema público que contrata as farmácias para atender a população e para aliviar, tirar a pressão das filas, né? Eles pretendem com esse atendimento, esse programa chamado Pharmacy First, tirar 10 milhões de atendimentos por ano dos hospitais. Olha que meta. Já alcançaram a metade, tá? Começou em 2024, 5 milhões de atendimentos por ano já estão fazendo nas farmácias. E aí, se você tira o paciente do hospital, né, você deixa ele resolver pequenos problemas, e aí é o quê? Infecção urinária, sinusite, problema de garganta, problema de ouvido, coisas que o farmacêutico, com um bom protocolo, pode resolver. Então, quando a gente bolou essa agenda, né, que a gente trouxe, convidou, meses de negociação, aí me chega o ministro da Saúde, na mesma manhã, e diz assim: estou lançando nesse evento a nova portaria do programa Farmácia Popular. E você sabe o que está contido na portaria? Conta pra gente. Estabelecer um grupo de trabalho para, dentro do Farmácia Popular, ter telemedicina, acompanhamento da doença, protocolos, ou seja, sincronicidade. Não é? E aí no segundo dia do evento vem a Boots, que é a maior rede inglesa, que comprou o Walgreens, que é o outro lado da operação. Então o governo veio dizer: olha, nós fizemos assim, e o nosso objetivo é esse. A Boots vai dizer como que ela faz. Então a gente quer, com isso, quer o quê? Mostrar tendências, possibilidades, né? Abrir caminhos para que todos a gente possa fazer, como governo e como setor privado, a mesma coisa no Brasil. Então aqui, agora tenho duas perguntas novas para você. Então vamos falar sobre farmácia popular. O que foi divulgado aqui hoje? Farmácia popular, primeira coisa, auditorias. A gente tem um sistema de uma portaria muito antiga que ela bloqueia as farmácias. Está acontecendo um fenômeno, que é a farmácia, qualquer anomalia que aparece no monitoramento é bloqueada. Aí aquela população que era atendida por aquela farmácia, numa rua, num bairro, migra para outra farmácia. Aí aumenta o volume da outra farmácia, bloqueia a outra também. Então a gente estava vivendo um efeito de bola de neve, né? Então a gestão do programa e o ministro só refaz a portaria e repensa essa maneira, por exemplo, dos bloqueios. 600 farmácias estavam bloqueadas, vão ser desbloqueadas agora. Vai começar um processo de trabalhar, porque era também uma coisa sem fim, uma auditoria sem fim, um processo burocrático sem fim. Então ganha essa parte toda burocrática, e quando a gente ganha essa parte toda burocrática, você represa atendimento. Então no final o paciente vai ser melhor atendido, né? E aí o programa se moderniza em várias frentes, inclusive essa possibilidade de
a farmácia não apenas agora entregar uma caixinha Uhum. de um produto para diabetes, para hipertensão, mas num período cíclico fazer um acompanhamento. Então vamos supor, o paciente chega lá na farmácia e ele vai tirar a terceira caixinha do ciclo. Aí só, tá aqui no sistema, você tem que fazer a hemoglobina glicada. Faz ali na hora a hemoglobina glicada. Se der fora do controle, pode ser que aconteça o seguinte, fale agora com o médico, chama o sistema de telemedicina e o médico já revisa ali a medicação do paciente na hora. Maravilha. Isso seria um avanço e o que essa portaria abre é exatamente uma possibilidade de uma coisa como essa. É a gente fazer o que os ingleses estão fazendo lá, aqui no Brasil também. Essa era a minha segunda pergunta, Sérgio. Como que você vê o avanço regulatório para a gente avançar nessa questão? A gente até conversou com o Paulo Paiva, que é o curador da Abrafarma das palestras aqui nesse ano, e ele comentou essa questão que ainda existem alguns procedimentos que precisam ser cumpridos em relação a treinamento de farmacêutico, a uma sincronicidade aí de prontuário dos pacientes, enfim. Mas o que você vê de regulatório que ainda precisa ser avançado para que isso exista na prática aqui no país? Olha, no Brasil, a gente meio que tem a síndrome do vira-latas, né? A gente acha que as coisas de fora são sempre melhores, que a gente... Mas o Brasil, gente, o SUS é muito legal, né? A gente tem uma estrutura muito bem construída ao longo dos últimos anos. Claro, tem o subfinanciamento, tem todos os problemas que a gente sabe, mas tem umas possibilidades aí, já num sistema instalado, né, muito bom. O que está faltando? Talvez utilizar melhor os recursos que estão meio adormecidos. E a farmácia, Kathleen, é um desses recursos. Você sabe que você tem 200 mil farmacêuticos na ponta, a gente tem 90 mil farmácias no Brasil. Só na Abrafarma a gente está com 10 mil salas de serviços, né? Essas salas, elas têm uma capacidade de atender pelo menos 120 mil pessoas por dia. Olha que isso é uma força e é uma possibilidade de você fazer 12 atendimentos por dia numa estrutura de 10 mil salas. Você tem uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população, de identificar risco muito mais rápido, de acompanhar tratamento, que é uma coisa que, se a gente colocar essa máquina para rodar, assim, você tem um benefício enorme, né, na saúde do Brasil. Então, você tem que conjugar essa força e essa vontade do público, do privado, né, essa lógica. O Padilha, toda vida, eu chamo ele de Padilha porque eu tenho intimidade com ele, e toda vida que eu entro na sala dele, diz, quando é que você vai colocar o totem na farmácia para o médico? Diz, quando o senhor fez uma portaria autorizando, né? Porque, no fundo, é isso. A gente tem que usar a tecnologia, usar o treinamento que a gente tem, as pessoas que são qualificadas, para inserir definitivamente a farmácia no sistema. Então, é isso que a Inglaterra nos ensina, é isso que a gente quer. E agora, outro destaque do evento, Mena Barreto, a gente viu o espaço de beleza coreana que vocês criaram aqui pela primeira vez no Future Trends, e que a gente viu já acontecendo em realidade na Raia Conceito, que foi lançada recentemente. Bela loja, bela loja. O que você vê de potencial e de oportunidade com beleza coreana para as redes de farmácia, Sérgio? Eu até, quando a gente terminou a primeira sessão, eu levei o presidente da Anvisa lá, né, diretor adjunto, para ver. A gente, assim, a Coreia tem uma coisa super legal para ensinar para a gente. Eles avançaram nos ativos e na combinação de ativos, de modo que você usa um ativo que ele é potente, mas junto com uma série de outros elementos que fazem com que aquele produto trate a pele, ele traga uma solução real, mas ele não, digamos, impacta a barreira cutânea, que é o que faz a pessoa, né, ter um desconforto. Né? Então, essa é uma sacada, assim, absolutamente genial. E o que a gente traz... E acessível, né? E acessível, né? E com resultados reais. Então, o que a gente traz, e também uma provocação, né, assim, para a gente trazer para as marcas brasileiras também, para as farmácias brasileiras, será que o cliente que já procura esse tipo de produto espontaneamente não está sendo atendido num canal que a farmácia pode ser o melhor local de atendimento? Vamos reformular assim? Sim. Porque, imagina, em todo lugar do mundo, esse é um produto que você tem um atendimento especializado. Você tem um farmacêutico, você tem uma técnica, você tem uma dermoconsultora super bem treinada, né? Não estou desdenhando do sistema de beleza, das lojas de beleza do Brasil, óbvio que não. Mas é assim,
que é importante introduzir e incluir a farmácia nesse conceito, nessa categoria, né? Então a gente vê isso é uma coisa muito tímida hoje ainda, K-Beauty. Você citou a Raia, mas se você entrar em outras lojas, você vai ver pouquíssimos ainda produtos, é discreto. né? E aqui a gente está trazendo 160 SKUs, né? Com profundidade de linha, muito provavelmente outras marcas vão se juntar. E a gente está fazendo primeiro um trabalho de educação. Lá no espaço, o que a gente dá aula, as pessoas testam o ativo, né? Veem a textura, recebem a explicação do técnico. Uma consultoria, né? Uma consultoria. Tem 36 especialistas coreanos em beauty, em ativos, que vieram para cá com um monte de tradutores, e a gente está passando essa sessão de aula de as pessoas aprenderem. E aí a gente espera que em um ano isso esteja instalado muito bem e categoria crescente das farmácias. Será tema para 2027, então. Com certeza. Agora, para finalizar, Sérgio, falando de 2027 e olhando para a edição de 2026, o que você pode adiantar já? Porque a gente sabe que termina um evento, a gente já está com a cabeça no próximo. Eu queria que você contasse o que você pode adiantar já da edição de 2027 e o que você acha que a gente vai estar discutindo aqui nesse estúdio no ano que vem. O que você acha que vão ser os grandes temas do varejo farmacêutico para o próximo ano? Primeiro, falando em primeira mão, já está confirmado, né, o mesmo espaço ano que vem. A gente está num tamanho que a gente atingiu o limite que a gente considera aceitável. Né? A gente tem mais de 100 estandes aqui, 7.000 pessoas. A gente tem um carinho muito grande com quem chega aqui. Todas as pessoas têm almoço, todas as pessoas têm bebida liberada, né? Água, suco, essas coisas, refrigerantes, parceria aí da Coca-Cola. A gente tem 650 pessoas que almoçam sentados. Mas aí eu poderia dizer, nossa, 40 estantes ficaram de fora, 40 marcas, não puderam entrar porque não tinha mais espaço. Eu poderia dizer, posso ir para um salão maior, pegar o próximo aqui do Distrito Anhembi? Poderia. Mas aí talvez as marcas não tivessem o contato com o nosso pessoal das redes, né? Sim. Isso aqui é um negócio de duas partes, Catherine. A indústria chega com a inovação, chega com toda a conversa das novas marcas, de para onde vai as categorias, aquilo que pretende. Do outro lado, a rede faz uma apresentação e diz, é isso que eu penso para o ano que vem. A gente faz isso no mês de agosto, para que setembro, outubro, novembro, dezembro, as pessoas voltem para as companhias, façam os planejamentos. Nossa, a apresentação da rede tal tinha essa perspectiva. Vão trabalhar nessa categoria, vão aprofundar isso, vão abrir X lojas. E aí traz o plano e a gente executa juntos o plano de 2027. Então, se crescer demais, talvez perca essa conexão. Sim. Então, não faz sentido. E o que a gente vai fazer no ano que vem, obviamente, é sempre como a gente faz todos os anos, elevar o nível, né? Elevar a régua. Eu não sei o que eu vou estar discutindo no ano que vem aqui, mas provavelmente a gente talvez esteja dizendo, gente, a gente começou a implantar, sabe aquele projeto do NHS? Olha, deu certo. Né? Olha os primeiros frutos. Gente, a gente está na digitalização, a digitalização é poderosa, mas esses cuidados aqui precisam ser redobrados. E talvez, assim, a IAVA está avançando muito, né? Muitos processos que a gente está tratando. Talvez seja assim, como que a gente pode utilizar melhor o nosso capital humano, né? Para entregar mais educação para as pessoas. Tecnologia e humanização, uma tecnologia humanizada. Eu acredito que a farmácia ela vai depender durante muitos anos e para sempre das pessoas, porque nós somos o setor do toque, do acolhimento, do cuidado, do acompanhamento. E isso a gente faz com pessoas. A gente não faz isso só com tecnologia. Tecnologia ajuda. Lá no Espaço K-Beauty, você vai ver, já tem um sistema que a gente vai avaliar a pele. Isso vai estar disponível nas farmácias, tá? E vai acompanhar a pele da pessoa ao longo do tempo, seguindo a LGPD, tudo cuidadoso, mas a pessoa ao longo do tempo, ao longo das semanas, a gente vai sugerir os itens que a pessoa pode usar, os produtos, quem quer, e ela vai poder, ao longo das semanas, dos meses, acompanhar a evolução dela mesma. Que bacana. Isso é algo sensacional, não é? Um autocuidado, de fato, um autocuidado. E a tecnologia permite a gente fazer hoje em dia. Então, é isso. O futuro está bem aqui pertinho, né? A gente espera estar nele, brilhando e fazendo muito mais do que a gente faz hoje, né? Com certeza. Sérgio, muito obrigada pela sua presença e pela parceria aqui com o Guia da Farmácia mais uma vez. E se você quiser saber outras novidades aqui do Future Trends, acompanhe os canais do Guia da Farmácia e a nossa cobertura completa. Até mais!